1 Samuel 2, os versículos 16, 17 e 18, o 3 e o 10. 1 Samuel 2, os versículos 16 em diante diz assim: E se qualquer homem lhe dissesse que não lhe falem queimar a gordura neste momento, e depois tome tudo quanto desejar a tua alma, ele então responde-lhe: não, mas tu me darás agora, senão tomá-la-ei à força. Por isso, o pecado dos moços era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com um éfode de linho. Samuel 3, os versículos 3. Antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir. O 10 diz assim: E o Senhor veio e levantou-se e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Fala, pois teu servo ouve. Eu queria rapidamente fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos as nossas limitações, Senhor. Nós reconhecemos que é muito para nós estarmos neste lugar, que é muito para nós estarmos nesta mesa. Nós te pedimos da tua direção. Eu apresento os corações que estão neste dia aqui a ti. Eu apresento esses corações que são o teu altar a ti. Faz a tua vontade nesta manhã mais uma vez. E a nossa alma vai se encher. Em nome de Jesus. Aparentemente, todas as vezes que nós falamos disso, que eu irei falar aqui, e é batido, e é recorrente, a gente, às vezes, não remontam a maneira como Deus enxergava, e a maneira como Jesus enxergava isso aqui. Hoje, nos nossos púlpitos, nós falamos muito sobre aparência, sobre essência, mas talvez eu acredito em mim que era tão difícil falar sobre aparência e sobre essência nos tempos de Jesus, quanto é difícil falar de aparência e de essência nos nossos tempos. Numa sociedade que ama-se muito ter do que ser, é muito difícil se falar de essência. Mas é impossível estar na presença de Deus sem que se tenha ou se pense em essência. Jesus confrontava muito dos irmãos do seu tempo, porque Jesus, em cada atitude, falava de essência. Talvez a gente pense, certa feita, Jesus e os discípulos foram acusados de não lavarem as mãos para comer. Era uma tradição dos escribas e dos senhores. E Jesus explicou a ele que o que adiantava lavar as mãos, o que adianta lavar as mãos, ter uma postura adornada, se tudo que não fala não vem do coração. Esse povo me honra pelos lábios, mas o seu coração está distante. O seu coração está bem longe. Em cada parábola de Jesus, Jesus mostrava que o que ele se importava era a essência. E eles perguntavam, por que ele se senta com publicanos e pecadores? Porque Deus procurava a essência. Vou traduzir uma parábola de Jesus aqui para minha tradução, linguagem nova de Jackson. Haviam 4 irmãos. Um se chamava Zé.
Ele era da congregação de Samaria, bem distante. Era o zelador da igreja. Era daqueles que ninguém dava valor. Os outros era Paulo, pregador, homem de agenda. O segundo era cantor, cantava em todos os lugares. O quarto era um irmão como Zé, Mário. Mas um belo dia, ele foi andar num caminho difícil e perigoso. Os salteadores roubaram, lhe machucaram e lhe jogaram num caminho. Aí passou Paulo e ele disse: eu tenho uma agenda hoje, eu não posso parar. Aí tinha um levita, ia cantar num congresso distante e famoso. Eu não posso parar, porque eu tenho que ir para a igreja, eu tenho uma agenda. Aí vinha Zé, de lá do fundo, pegou ele, atou as suas feridas e lhe curou. Muita gente acha que isso aqui é uma cançãozinha de amor. Era assim que eles pensavam de Jesus. Ele está cantando umas cançõezinhas de amor. Mas como está lá em Ezequiel, naquele dia muitos vão saber que havia um profeta no meio deles. E ele ata as feridas. Muita gente pensa que é sobre amor ao próximo de um jeito clichê. Mas não, é sobre essência. É sobre essência. A pergunta não é quem amou primeiro. A pergunta é quem teve mais essência. Porque não adianta cultos sem essência. Se eu tivesse um tema para essa pregação, que eu não dou temas, porque eu não considero aquilo que eu faço pregação, eu diria: qual é a essência dessa geração? No meio da mesa do Senhor, qual é a nossa essência? Será que é a essência de Eli, de Ofni e de Finéias? Ou será que é a essência de Ana e de Samuel? Esta é a pergunta desta manhã. Na mesma posição e no mesmo lugar, mas essências diferentes. Não é este lugar que determina aquilo que você é, mas o que você é para Deus é que determina aquilo que é. Tem muita gente com espiritualidade de Eliabe, dos irmãos, dos filhos mais velhos de Jessé. São todos pocadinhos, todos fortes, mas isso não enfrenta leão, não enfrenta urso. O que bata o gigante e o urso é fé em Deus e essência. Duas gerações diferentes. E eu me reporto aqui à geração, a primeira essência aqui, que talvez nem seja a essência, é a aparência. Eli, Ofni e Finéias. A palavra diz que eles eram os homens mais irreverentes que existiam. Eles comiam dos sacrifícios. Eles pouco davam a mínimas. E eles comiam daquilo que era para ser oferecido sem nenhum tipo de dor no coração. O que é que eles tinham? O que é que a geração de Ofni, Finéias de Eli tinha? Falta de reverência. A primeira coisa que atentar. A palavra diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda o teu pé. Pois é melhor ouvir do que dar sacrifícios de tolo. E a nossa geração muitas vezes dá sacrifício de tolo.
presta culto como se prestasse culto a qualquer pessoa. Não se trata de mim aqui, se trata de Deus. Na presença de Deus, você tem que agarrar o último senil de glória. É gente que quer andar em púlpitos, é gente que quer ser famoso, mas é gente que não tem a mínima reverência. Porque na hora que está falando uma coisa dessa, liga o WhatsApp ou sai para fora. Isso daqui não é uma casa de show. Isso aqui é a casa do Senhor. Vou logo lhe dizendo. Gente que quer estar no manto, mas quer correr para fora, atrás de namoro. E não se liga com Deus. Eu não sei se isso existe aqui, mas em São Bernardo existe muito. Aqui não existe muito, como diz o saudoso e amado pastor Paulo. O meu amado pastor Paulo, que não está aqui, mas é bom sempre lembrar dos ensinamentos dele. Parece que isso não acontece aqui. Deve acontecer só em São Bernardo. Gente sem reverência, gente que quer de Deus, que quer promessa de Deus, mas que corre para fora. Isso aqui a gente coloca para muita gente. Tem muita gente atrás das borboletas, mas não quer arrumar o seu jardim, não quer arrumar a sua vida de devoção. Tem muita gente assim. E tem muito lá em São Bernardo. Além de reverência, falta temor. Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que o conhecimento do santo é a prudência. Não se está perto de Deus, não se quer olhar e chegar perto da glória do Senhor sem temor. Isaías olhou e viu o Senhor no seu sublime trono e o seu séquito. A glória emanava e a Shekinah enchia todo lugar. Clamavam a fumaça, a presença de Deus. Mas aí ele olhou para ele mesmo. Porque tem gente, às vezes, que a gente não olha para a gente mesmo. Quem olha para a glória de Deus, olha para si e tem temor. Ai de mim que sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, Senhor. Temor não é medo, não. Temor é amor, que reconhece aquilo que é. A outra coisa eram adoradores de aparência. Para mim tanto faz. A estrutura, o chão, é na rua, é em casa. Adorador é adorador em espírito e em verdade. Mas os filhos de Eli não eram assim. E Eli aceitava a aparência. Oh, coisa pior é a gente viver de aparência. Porque, como diz Davi, o Senhor ama a verdade no íntimo. Quando Davi vai orar, depois de cair, ele percebe uma coisa: o Senhor não acerta ofertas de sacrifício, mas aceita um espírito quebrantado e ama a verdade no íntimo. Não interessa o seu paletó, o seu sapato, interessa que você seja verdadeiro com o Senhor.
Mas eles não eram assim. Uma vez Jesus falou assim em Mateus 23, e eu gosto de reportar as coisas que Jesus falava. Jesus falou em Mateus 23 e disse para os discípulos, chamou os discípulos e a multidão e olhou para eles e disse: olha, quem está sentado na cadeira de Moisés é os escribas e os fariseus. Ele não depreciou eles, disse isso: fazei tudo aquilo que eles mandarem fazer, mas não fazei aquilo que eles praticarem, porque eles mandam fazer, mas não fazem. Aí lá na frente está assim: eles atam pesado jugo sobre os outros, mas não aguenta mover com o dedo. Tem gente assim? Tem. O jugo dele é sempre pesado. Ele é um talibã da igreja, é um Osama Bin Laden. O peso dele é sempre pesado para os outros, mas para ele o peso nunca é pesado. Porque talvez se ele desse o peso que ele dá para os outros, ele não conseguiria carregar. E aí ele vai falando dos filactérios, dos teofilins. Porque o pessoal também orava, só para mostrar que era bom. Quando você via um judeu subindo ao templo, tinha os filactérios e as franjas. O número de filactérios era o número de orações. E eles faziam isso para ser piedosos e serem vistos. Mas não era a essência deles. Eles queriam ir para os cultos todos os dias, não era para adorar o Senhor. É para mostrar alguma coisa que eles não tinham. Para quererem serem maiores do que os outros. E aí, Mateus 23, o 27, diz assim, e eu acho interessante, ele diz: ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas. Ele falou várias vezes, mas essa me chama a atenção, porque são semelhantes a sepulcros caídos. Se você for lá nos Jardins em São Paulo, no bairro de Rico, você vai ver que os sepulcros são tão lindos, que pagaria uma vida de um pobre. Mas lá dentro só tem osso, só tem resto de morte. Lá dentro não tem nada de importante. Lá dentro é tudo vazio. E o último que eles tinham era falta de amor a Deus. Eles estrupavam as mulheres, eles abusavam delas, eles não amavam nem a Deus e nem aquela gente. Eles não amavam nem a Deus e nem aquilo que Deus colocou nas mãos deles para cuidar. Sem amor, sem afeto natural. A essência deles era a aparência. Mas, de um outro lado, havia o outro lado. Porque sempre tem os dois lados. Numa geração onde faltava visões, numa geração onde faltava pessoas que buscassem a Deus de todo o seu coração, haviam duas exceções. Uma mulher, porque as mulheres naquele período de tempo não eram tão valorizadas, e uma criança de 11 anos, para contrariar todas as coisas, porque Deus pega aquilo que não é, para confundir aquilo que se diz ser. Nós estamos aqui porque Ele pega as coisas que não são, para confundir aquelas que se dizem ser. Eu estou nesse púlpito aqui, é porque Ele pega as coisas que não são, para confundir aquelas que não são. E Ele continua fazendo a mesma coisa. Não tem verniz. Não tem verniz, não tem atitude, não tem impostação de voz. Não tem salto, não tem paletó. Quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quiser. Usa quem Ele quiser.
como eu já disse aqui nesse púlpito, eu acho que a nossa geração está fazendo muito artista e pouco santo. Santo busca a Deus. Santo come o pó. Santo luta contra o pecado. Artista gospel tem agenda. E muitas vezes cobra pelaquilo que não é nem dele. Mas vejam bem que é muito difícil falar de aparência e de essência. Porque quando você fala de aparência, fala de essência, fala de profundidade, como diz o pastor José Carlos Lima, é difícil dar glória. Porque é pesado. Mas o que tinha de distintivo Ana e Samuel, e eu creio que essa geração que estão aqui buscando a Deus, é geração de Ana e de Samuel. Eu creio que esses jovens, essas crianças, esses senhores, essas senhoras que estão aqui, esses obreiros que estão aqui, é geração de Ana e de Samuel. A primeira coisa diferente deles, de lá que não tinham referência, é oração, a despeito de todas as coisas, é amar a Deus. O que fazia Ana subir para levar sacrifícios num templo que tinha gente corrompida. Por muito pouco a gente abandona a igreja. Por muito pouco a gente abandona, porque o pastor é assim, porque o irmão é assim. A irmã tinha uma infertilidade, algo que a machucava, mas ela subia. E alguém pode dizer, ela subia por interesse. Não. Ela subia por confiança em Deus, que Deus escutaria os problemas dela, que Deus está vendo você aqui. Mas ela subia por amor a Deus. É pesado uma mulher subir para adorar e orar, porque tem muita gente que acha que é um cenário, eu vou para adorar. Quem vai para adorar, vai para perseverar, vai para lutar. Que filosofia é essa de preguiçoso? Quem sobe para adorar, sobe para lutar. E ela subia para adorar. Num dado momento de aflição dela, Eli, que não era exemplo para ninguém, disse, ela está bêbada. Mas ela continuou orando, continuou subindo, continuou perseverando, continuou confiando em Deus e não nos homens. O voto de Ana foi um voto de amor a Deus. Foi um voto de amor a Deus, porque ela entregou aquilo que ela tinha de melhor. Já aí se mostra que ela não subia por interesse. E aí ela deixa Samuel depois lá. A mulher era um ponto na curva, uma estranha, uma louca. Porque adorava no meio de gente que não era adorador. Subia e confiava. Eu fico imaginando Elcana dizendo para ela, tu vai subir para orar? Tu sabe quem é Eli? Quando tu for entregar a tua oferta, quem sabe você encontre Ofni e Ofinéias abusando das irmãs, ou quem sabe abuse de você. Vai lá. Talvez falasse dessa forma. Isso é uma conjectura aqui. Mas ela subia. Subia porque confiava em Deus. Quem confia em Deus aqui? Sabe, não é um parque de diversões ser crente. Não existe super crente aqui. Você venceu esse mês, mas eu nem posso imaginar as coisas que você passou, as tentações que você venceu, as coisas que você abdicou, as afrontas que você teve. Mas isso aqui é para quem quer tomar o céu à força. Uma mãe incomum,
gera filhos em comum. A nosso posicionamento aqui depende muito e é muito importante para as próximas gerações. Porque agora ela entrega o filho com 3 anos. Com 3 anos, aí a outra coisa, 3 anos para os homens, que eram os homens reconhecidamente, que ela sabia que não era boa coisa. Porque ela confiava que quem ia criar o filho dela era Deus. Mas agora Samuel é formado com uma outra mentalidade. Uma vez por ano ela sobe e ela veste ele com um éfode de linho. Algumas pessoas não gostam de falar assim, mas possa ser que sim. O éfode de linho era usado para o sumo sacerdote. Imagine um menino de 11 anos usando um éfode de linho. Incomum, um ponto fora da curva. E sabe de uma coisa? Tem muito normais por aí. Eu estou orando para que Deus levante pontos fora da curva. Gente que adora a despeito daquilo que acontece. Gente que adora a despeito da situação. Gente que ama Deus e que tem coragem de entregar o seu melhor. E ele ministrava. Com 11 anos, ninguém podia ministrar. O incomum é a roupa, que era uma roupa de sumo sacerdote. A mãe, ó que mãe, só podia ser. Mas tem gente que quando entra numa dimensão profunda com Deus, ninguém entende. A mãe entrega o filho, a mãe vai de um em um ano, a mãe vai e dá o éfode, a roupa do sacerdote, o menino aceita e acata e vai ministrar. Os filhos de Eli, quantos anos você podia ministrar? 20 anos, 30 anos. E com 11 anos ele andava com éfode de linho ministrando. Não é a sua idade, jovem. Você foi chamado para ministrar agora. Esse negócio de futuro, de eu serei profeta no futuro, de eu serei cantor no futuro, de eu serei pregador no futuro, é agora o momento, o tempo aceitável é hoje. Não fica esperando muito passar. Enquanto a profecia não chega, vai para hospitais, vai para cadeias, vai para presídios, vai em casa, ora. E aí você vai vendo a coisa mais incomum. Ontem o irmão falou que, de fato, a arca estava num lugar, Santos dos Santos, e lá, muita gente contraria isso, mas lá Samuel dormia perto da arca. Um menino de 11 anos, fonto fora da curva, mudando e querendo dormir perto da arca. Isso diz respeito a zelo pela presença de Deus. E não era o pregador, não era o vestido de linho. Era um levita que arrumava a casa, que limpava, que ficava lá para a candeia não apagar. A presença de Deus tem que ser batalhada. A gente batalha por todas as coisas fora. Tem gente que batalha por uma casa, tem gente que batalha por uma faculdade, tem gente que batalha por todas as coisas. Não estou dizendo que não seja para batalhar, mas para batalhar pela presença de Deus. São poucos. E aí você vai vendo a busca. Alguém disse um tempo e outra coisa que essa geração tinha, Diana e Samuel. Buscar a Deus, buscar a ouvir a Deus. Quando Samuel recebe a profecia que ele ia ser profeta, e está lá no 3, quando 3 vezes é chamado, 4, 5 vezes é chamado, e Eli mesmo,
acaba ajudando, e é uma coisa pontual aqui. Às vezes a gente critica determinadas coisas, mas Deus usa todas as coisas, e usou Eli para instruir a Samuel. Porque é Deus que tem controle de todas as coisas. Houve um tempo, e eu estou aprendendo isso, que eu bati a cabeça para tentar convencer as pessoas daquilo que eu pensava. E cansava demais, porque cansa. Cansa. Só que depois de um tempo eu fui fazer o quê? Ajoelhar, colocar a boca no pó. Porque quem tem o Espírito Santo, escuta os unidos dele. Se não escuta a voz, escuta os unidos dele. E a responsabilidade é dele com o Espírito Santo. Já não é mais comigo. E Eli fala com ele. Olha, quando lhe chamarem, diz assim: fala que teu servo escuta. Alguém disse uma frase certa, disse que quer saber o que é um cristão? Quem ora é cristão. E quem ouve a voz de Deus é louco. Mas eu prefiro ser cristão e ser louco também. Porque Deus fala. E talvez muita gente não suba a oração porque tem medo que Deus desconstrua. O pastor costumava dizer um exemplo. O pastor Elias e pastor Francelino, nos cultos na escola dominical. E isso me chamou a atenção. Que ele conta a história de um menino que estava pedindo uma moça a Deus. E disse que ele orava todo dia assim: Senhor, me dá conforme o meu coração. Aí as pessoas pegam aquele negócio: deleita-te no Senhor e Ele te dará tudo. Vai vendo, para tu pegar uns laços que tem por aí. Deleita nele. Toma cuidado com teu coração. Que ele é enganoso. Quem está disposto a falar com Deus e a buscar a Deus, tem que ouvir a voz de Deus. Quando chegou na quarta vez, ele disse: fala que teu servo ouve. Fala que teu servo ouve. Geração que ora, geração que busca a presença de Deus, geração que busca ouvir, não só pedir a Deus, mas ouvir a Deus. Qual é a nossa geração? A mesa do Senhor exige que cada dia mais a gente tire as maquiagens, tire os disfarces e seja mais real. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele percebeu que ai de mim que sou homem pecador. Nós estamos andando aqui com o Senhor, e o Senhor nos exige de cada dia mais de essência. E é o que as pessoas precisam, de essência. É o que o seu vizinho precisa, é da sua essência. A videira é verdadeira, é Jesus. Mas quem está, os ramos que estão na videira, bebe da seiva e da presença de Jesus. É para dizer que elas são como eles. E se sinta alegre porque você está aqui. Porque é sinal que você está no caminho da busca da essência. A palavra de Deus diz o quê? E eu gosto muito disso. 1 Coríntios 13, ele diz assim, que naquele dia nós veremos face a face, como Ele é. Naquele dia nós seremos face a face na essência do que Ele é. Nós estamos caminhando aqui para se tornar como Jesus. Não se esqueça de que quando você toma esse cálice aqui, isso só é uma projeção. Porque no céu, naquele dia, o próprio Senhor, com as suas marcas da cruz e das suas pisaduras,
mesmo vai repartir com você. E tudo que você passou não vai ser nada quando você olhar as mãos e a Jesus. O que Ele te deu foi essência. O que Ele te deu foi essência. O que tem dentro de você é essência. Mesmo que em vasos de barro. É Espírito Santo. É Espírito Santo. O que eu não posso perder é a presença do meu Deus. O que você não pode perder é a presença do seu Deus. O que esse momento lembra? Que Ele fez uma aliança com você. Que Ele lhe deu essência. Sabe qual é a diferença minha? E eu não sei talvez dos irmãos, mas a minha, para alguém que está no presídio agora, Jesus. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Sabe qual é a tua diferença para alguém que está num prostíbulo ou num bar agora? É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Porque o teu paletó, o teu vernáculo, a tua posição, nada é tudo saco de imundície. Mas o que você tem é Jesus, e essa é a tua diferença. E ter Jesus não é pouca coisa não. Diante das suas dores, ter Jesus é o que te dá a condição de ser diferente. Já foi consumado. Quando Jesus disse, está consumado, verteu-se a última gota de sangue. E aquilo que ninguém poderia fazer, Ele fez perfeito. Isso é para diluir os seus complexos. Eu peço ao pastor a licença e peço à amada igreja, se puderem se colocar de pé. Eu vou orar rapidamente, entregar esse microfone, mas eu vou orar em gratidão a Deus pela sua vida, pelo fato de você estar neste lugar, porque não foi fácil nós chegarmos até aqui. Não foi fácil matar um leão por dia, o leão de fora e o leão de dentro, mas ele está morto porque Jesus ressuscitou. Meu Deus amado, diante de Ti, Senhor, nós reconhecemos que nós não somos nada, e eu reconheço aqui, mas eu Te dou graça porque nós chegamos até aqui. As setas, os ardis, as arquiteturas do mal, a nossa carne foi derrotada mais uma vez. Eu Te dou graças, Jesus, por cada vida aqui. E eu Te peço que a Tua presença seja conforto, seja motor para vencer mais uma vez, para quebrar obstáculos e para fazer cada dia a Tua imagem e semelhança, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós caminhamos para Ti, queremos caminhar para os céus dos céus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós não podemos viver sem Ti. Porque diante das minhas dores e das dores que os Teus filhos passam, nós não podemos viver sem Ti. Nenhuma coisa nos respalda. Nenhuma coisa nos respalda sem ter o Teu amor. E mais uma vez o Teu amor venceu. E vencerá. Toma cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Se tem áreas da vida no coração que são obstáculos e barreiras, quebra, Jesus.
Jesus. Dá força pelo teu Espírito para nós sermos diferentes no meio de uma geração corrupta. Para que o Senhor possa ver a tua obra ser glorificada até o dia que os nossos corpos serão transformados. A tua dor é tão forte, dá um glória a Deus. Glorifica ao Senhor, porque Ele é maior. Eu sei, Jesus, que meio de todas as nossas dificuldades o Senhor nos chama. O Senhor chama a igreja de Serrinha para viver o evangelho essencial, para impactar. Essa unção derrama sobre nós, porque seria as tuas promessas, Jesus, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito Santo. É a tua palavra que é verdadeira. E toda a carne viveria, Senhor. Os nossos velhos teriam visões. Os nossos jovens profetizarão. Nós cremos na tua promessa. Porque o maior o Senhor nos deu, salvação. Eu te entrego essa oração aqui e te agradeço no nome de Jesus. Você pode chorar aqui. Você pode chorar. O Deus que ama a verdade no íntimo gosta de corações despedaçados e de lágrimas. E Ele sabe quem você é. Jesus, oh Jesus Cristo, nós te agradecemos, Jesus. Deus abençoe, amém. Vamos aproveitar que estamos de pé, irmãos, para a gente ler o texto de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 aos Coríntios 11, 23.